Bem-vindos então a essa segunda aula. Nela nós olharemos um pouco para o contexto religioso egípcio e na última aula nós vimos um pouco do contexto religioso babilônico e como a religião babilônica acabou influenciando a religião dos israelitas no período do Antigo Testamento. Nós estamos olhando para o contexto do Antigo Testamento, para o contexto religioso especialmente nesse momento, para entendermos um pouquinho daquilo que os judeus tinham na sua época em termos de religião e como isso influenciou na sua própria religiosidade. Tendo visto, então, como os judeus acabaram sendo influenciados pelo contexto babilônico, nós veremos nessa aula, no começo dela, um pouco do contexto religioso egípcio, um pouco do contexto cultural, das cosmogonias presentes no período da escrita de Gênesis, especialmente, de todo o Pentateuco, não é? Cosmogonia aqui tem a ver com a teoria da origem de todas as coisas, a origem do mundo, a origem do cosmos, não é? Como é que o mundo veio à existência? Como é que tudo começou? Essa era a preocupação que os egípcios também tinham, e eles tentam responder isso de diversas maneiras que acabam influenciando a mentalidade dos egípcios, dos israelitas, perdão, naquele período dos 400 anos da escravidão. Enfim, existem alguns livros que são escritos nesse período, que devem ser considerados, como Enuma Elish, que é um grupo de pedras, não é, na verdade, com escritos relacionados à criação, e que são bastante próximos, os relatos do Enuma Elish, com os relatos que nós encontramos em Gênesis 1 e 2 também. Nós temos o Utnapishtim, que é um mito antigo sobre o próprio dilúvio, e nós temos o próprio livro de Gênesis, que também coloca a criação e o dilúvio, só que agora de uma perspectiva real. Enquanto nós temos esses dois outros escritos, né, todos eles em pedras, sendo considerados como mitos, nós temos o livro de Gênesis, que aparentemente aborda as mesmas questões, mas agora sob a inspiração do próprio Deus, descrevendo fatos reais de como as coisas se deram. Mas antes que se chegasse em Gênesis, então, nós temos ali no Egito muitas influências, né? Os filhos de Abraão, eles acabaram vivendo no meio de um povo pagão, né? E só Israel adorava a Yahweh, só Israel adorava ao Eu Sou, ao Yahvé, não é? O Deus que aparece para Moisés e que está ali se revelando ao seu povo, na verdade desde Abel e naqueles que vieram da sua linhagem, depois que morre Abel, vem então Enos, Sete, Maalalel, Cainã, Lameque, Enoque, enfim, Noé lá na frente, os filhos de Noé, essa geração toda de Sete foi uma geração que buscou adorar ao Senhor. Na geração de Enos e Sete, é nos dito no final do capítulo 4 de Gênesis, que os homens voltaram a adorar o nome de Deus na terra. Então é interessante que o nome do Senhor já era conhecido, não como ele se apresenta, Yahweh, em Êxodo para Moisés, através da sarça ardente, convidando Moisés, então, chamando Moisés a libertar o seu povo no Egito, mas de alguma maneira esse nome já era conhecido, esse Deus já era conhecido. Ao passo que as demais nações naquele mesmo período tinham vários outros deuses, e tinha a impressão de que vários outros deuses estavam por detrás da própria criação. Sobretudo no Antigo Oriente Próximo, alguns relatos da criação foram conhecidos, como no Egito, por exemplo, os atos da criação são também atribuídos a divindades, não é, poderosas, e a várias divindades. E cada uma das cidades, não é, grandes do Egito, como Mênfis, Heliópolis e Hermópolis, possuíam sua própria versão da criação, embora também possamos observar algumas tentativas de síntese entre elas, conforme diz Longman em sua introdução ao Antigo Testamento. E a cosmologia, não é, e cosmogonia básica dos egípcios, segundo o Longman III, parece constante. Não é? Nós temos aí no slide, por exemplo, a figura de Num, e Num é uma espécie de fonte primária, ou águas primordiais, não é, denominadas Num, de onde surgem as divindades, como, por exemplo, Atum e Amon-Ré, ou Amon-Ra, como é chamado outras vezes, o próprio Atum também, outras vezes, algumas vezes é chamado de Amon-Ré. Essas divindades, ou essa divindade, elas surgem de Num, surgem das águas, eles emergem das águas e criam a si próprios, como uma espécie de ato de autocriação, e após se autocriarem, passam a criar todas as demais divindades e forças da natureza que existiam. Um bom livro a ser considerado, que trata de todo esse contexto, é esse livro
Relatos da Criação no Antigo Oriente Próximo e na Bíblia, de Richard Clifford. Você pode encontrá-lo nesse link de Amazon.com. Você pode comprar a um preço bem baixo, não é, para ler no formato Kindle. Esse livro, então, é o livro de onde eu tiro a maioria das considerações que eu faço da religião egípcia, do contexto religioso egípcio. Então, tendo como base essa figura da divindade Atum, ou Amon-Ra, que floresce das águas, é interessante como isso se desenvolve nas várias cidades capitais e que tem a sua força religiosa em todo o Grande Egito, o Antigo Egito. Como, por exemplo, a cosmogonia de Heliópolis, também chamada de Cidade do Sol. Esse nome não é um nome dos egípcios, é um nome que os gregos deram aos egípcios, é essa cidade do Egito, depois da sua conquista, não é? Depois que os gregos conquistaram aquela região. Mas nessa cidade, antiga Cidade do Sol, no Egito, Ra era adorado. E o centro do culto era ao deus Sol, isso é interessante, né? O deus Sol, a gente viu um pouquinho sobre isso na aula passada, mas lá chamado de Ra. E já no reino antigo egípcio, Ra era conhecido como o Criador. E o nome dele era frequentemente associado com outros deuses como Amon-Ra, Ra-Aton. Embora Amon e Aton, ou Atum, são outros deuses. E Ra, na verdade, ele abraça ou ele possui essas outras divindades, embora não se confunda com essas divindades. É uma espécie de fusão das duas divindades, como se as duas divindades se tornassem uma só carne, mas permanecendo duas divindades. É como se formasse quase que uma trindade, onde permanecem pessoas distintas, mas formando uma só essência. Isso estava também por trás do contexto religioso egípcio, sendo que Ra seria a divindade maior que acaba abraçando ou incorporando todas, ou se combinando a todas essas outras divindades, não é? Existe um pouco da tradição também que diz que Atom, ele gera, alguns dizem pela saliva, outros dizem que é pela masturbação, que é o que aparece em alguns livros de criação egípcia. Ele gera, alguns dizem também pelo cuspe, pelo catarro, me perdoem a nojeira, mas é de fato esses os relatos que aparecem nesses livros que tratam da contextualização religiosa egípcia. Eles geram Shu e Tefnut. Shu e Tefnut são duas divindades. Shu estaria relacionado à atmosfera e Tefnut à umidade. E essas duas divindades que são criadas por Atom, possuído por Ra, acabam por sua vez gerando Geb e Nut. Geb, terra, e Nut, o firmamento. Tudo isso sendo criado pelo próprio Ra. Então todas as demais coisas que existem, a terra, o céu, os mares, a atmosfera, a umidade, são divindades também, são seres divinos também. Por que é importante a gente entender isso? Porque era isso que os israelitas tinham em sua cabeça quando eles saíram do Egito. Eles viveram durante 400 anos debaixo de uma pressão religiosa. Era o contexto oficial de sua época. E era muito possível e provável que os egípcios saíram do Egito, os israelitas saíram do cativeiro, da escravidão no Egito, com essa cosmogonia, com essa visão religiosa, com essa crosta de paganismo e cosmogonia bizarras. Então é bem possível que isso compunha a mentalidade dos judeus, quando nós lemos então em Gênesis, no comecinho dos relatos da criação, de que houve um só Deus e que esse Deus criou a terra. E a terra não é um Deus, é criação de Deus, está sujeita a Deus. E um Deus criou os céus, um Deus criou os animais, um Deus criou a atmosfera, um Deus criou as águas e tudo que vive dentro delas. E que esse Deus é maior do que tudo, e que esse Deus não criou por meio de formas totalmente bizarras, mas ele criou simplesmente falando. Isso quebra essa crosta de paganismo e cosmogonia bizarra que compunha a mentalidade dos israelitas quando eles saíram do Egito. Desse modo, a gente percebe que o Pentateuco tem um propósito apologético também por trás de si, que é quebrar esse paganismo na mentalidade dos israelitas que saem do Egito e também protegê-los do paganismo que eles encontrariam em Canaã, porque quando eles chegassem lá, eles encontrariam também a influência da religião babilônica sobre os cananitas. Então, já em Mênfis, que é o que nós temos nesse próximo slide, nós também tínhamos uma cosmogonia ali presente, e a figura de Ptah, que cria ou pelo sexo ou através da sua própria palavra tudo o que existia. Mênfis era uma das grandes capitais, não é, dos reinos antigo e médio
no Egito. E era o mais importante centro urbano do Egito antigo. E Ptah era a principal divindade naquela localização. E assim como Amon era em Tebas e outros eram em outras localidades, Ptah era conhecido ali como o criador de todas as coisas. E ele é o primeiro a ser considerado como o criador. Essa é uma figura dele, uma das imagens que é atribuída a Ptah, e a ele é dada a figura de criador pela primeira vez, não é? Mas não que cria da maneira como Atum, e como Amon, e como Ra, e como os outros deuses em outras cidades do Egito eram cridos no seu processo criador. Já Ptah, na região de Mênfis, eles criam que Ptah criou todas as coisas. Talvez pela relação sexual com outras divindades, talvez pela sua própria palavra. É aqui que é pela primeira vez mencionada essa atividade, a possibilidade de atividade criadora, que é bastante parecida com a atividade criadora encontrada em Gênesis 1, onde Deus também cria pela palavra. E a primeira divindade a quem é atribuída a capacidade de ter criado, a possibilidade de ter criado pela palavra, foi justamente o Ptah. No Museu Britânico, British Museum, em Londres, é encontrado essa pedra, chamada de Pedra de Shabaka, ou Pedra de Shabaka, que é datada do período do Império Antigo Egípcio, não é? E nela nós encontramos um pouco do pensamento egípcio também. Existe aí nessa próxima figura que vocês veem, alguns traços, alguns cuneiformes, algumas imagens também, pinturas, que era uma forma de comunicação no Antigo Egito. E ali, então, é comunicada algumas coisas, como, por exemplo, estas palavras que estão no slide. Palavras que estão na Pedra de Shabaka, região de Mênfis, dentro do contexto religioso Ptah. Aquele que se manifestou no coração, aquele que se manifestou com a língua, sob a aparência de Atom, esse é Ptah, o mais importante, que deu a vida a todos os deuses, e a seus Kas, por este coração e por esta língua, através dos quais Horus e Tot tornaram-se Ptah. Ele continua dizendo, assim foram criados todos os trabalhos e a arte, a atividade das mãos, o caminhar das pernas, o funcionamento de cada membro, segundo a ordem que o coração concebeu e que se exprimiu pela língua, e é executada em todas as coisas. Portanto, denomina-se Ptah o autor de tudo que fez os deuses existirem. Por que foi Ptah? Porque foi ele, Tenen, foi ele que pôs os deuses no mundo, dos quais todas as coisas provêm, alimento e nutrição, oferendas divinas, tudo é maior do que a dos outros deuses. Assim Ptah ficou satisfeito após ter feito toda a palavra de Deus. Então aqui a gente tem uma percepção da grande semelhança que há entre o relato da Pedra de Shabaka, atribuída à divindade Ptah, com o relato que nós encontramos da criação em Gênesis. Alguns paralelos muito interessantes, e é interessante também notarmos que esse relato é anterior à própria Bíblia Sagrada, ela é anterior aos relatos de Gênesis, e alguns vão sugerir, inclusive, que Moisés conhecia todo esses relatos, todos esses escritos, visto que ele foi criado no Egito e foi, enfim, instruído em toda a cultura e história dos egípcios, que ele conhecesse todos esses relatos. Alguns liberais vão dizer que essa é a razão pela qual o relato de Gênesis é como é, que na verdade ele misturou mitos antigos criando um próprio mito pessoal, que seria o mito dos israelitas. E outros vão dizer que não, que na verdade algumas dessas coisas que são escritas em pedras e em livros da antiga história dos egípcios e dos babilônicos e dos hititas também e de outros povos da antiguidade, na verdade possuíam alguns traços de verdade, mas não possuíam traços de revelação. Quando todos esses relatos são colocados debaixo da pena de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, então todos esses relatos, mesmo aqueles que já existiam em livros antigos, agora sim esses relatos encontram inspiração dentro dos escritos de Moisés. A gente vai falar mais disso mais à frente em nosso curso aqui. Eu quero colocar aqui para vocês agora as palavras de John Sailhamer em seu livro Genesis Unbound, que não foi traduzido ainda para o português, mas um livro excepcional sobre o contexto por detrás de Gênesis e, por conseguinte, de todo o Antigo Testamento, né? Outros, entretanto, diz John Sailhamer,
mantém que estas narrativas nunca pretenderam ser lidas literal e realisticamente. Estes textos, esses do contexto egípcio, né, dizem eles, nunca descreveram eventos reais. Eles sempre foram simples histórias somente, símbolos ou mitos de uma antiga era. Eles representavam uma das formas das antigas sociedades explicarem o seu mundo. O propósito deles não era explicar como o mundo foi criado, mas dizer que o mundo é um lugar onde o ser humano pode se sentir em casa com Deus. Então, segundo esse erudito do Antigo Testamento, todos esses relatos da criação do contexto egípcio não tinham como propósito ser tidos ou ser abraçados, ser lidos como literais, mas apenas como símbolos que pretendem descrever a presença dos deuses entre nós. Dizer apenas que, olha, nós estamos vivendo nesse mundo e conosco estão os deuses. Nós somos deuses também. As árvores e os animais que contemplamos, a criação como sol e lua, são deuses também. De modo que nós vivemos em meio ao divino e nós precisamos nos conectar ao divino e precisamos voltar ao divino e nos desprender de tudo aquilo que nos afasta e que chama sobre nós a ira dessas divindades. Daí nasce uma série de ritos, não é? Cerimoniais, onde se pretendia nessas antigas religiões aplacar a ira dos deuses. Quando nós temos então os primeiros livros da Bíblia, os leitores de Gênesis, de Levítico e de outros livros, mesmo os históricos, eles tinham por trás de si em sua mentalidade todo esse contexto. E é importante que nós compreendamos isso, a fim de que entendamos todo o contexto religioso dentro do qual o Antigo Testamento está inserido. A nossa próxima observação é sobre o contexto autoral. Muito debate tem sido travado em cima, sobretudo, dos primeiros livros do Antigo Testamento. Nós temos então aqui a disputa entre Moisés e aquilo que é conhecido como a hipótese documentária, não é? Onde são colocadas as fontes JEDP. Algumas outras fontes são consideradas também, mas JEDP, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, Priesterlich, que é a ideia do P, que em alemão Priesterlich é sacerdotal, são as fontes mais conhecidas, não é, naquele tempo. Então vamos procurar entender um pouquinho do que é a hipótese documentária e por que do problema encontrado nisso. Não é? A autoria mosaica de Gênesis e de todo o Pentateuco foi indisputável até a segunda metade do século XVIII. É então, no século XVIII, que Jean Astruc começa a questionar essas fontes e, enfim, começa a trazer para o contexto da teologia a possibilidade de que outros autores, a despeito de Moisés, tenham feito parte da composição autoral. E a gente tem vários problemas com isso que a gente vai ver, inclusive, nessa aula. Bem, nós temos aqui a figura de Robert Lowth, foi um erudito britânico, né, que escreveu De Sacra Poesie Hebraeorum, de 1753. E nesse livro, Robert Lowth fez uma espécie de distinção entre poesia derivada da natureza e poesia como arte consciente. Não é? E ele procura ali encontrar um pouco de poesia dentro da narrativa de Gênesis. E ali nasce a ideia de que é possível que no texto de Gênesis nós não temos um relato histórico, mas tenhamos um relato poético. E o desejo poético do autor, ou dos autores, ou das comunidades autorais, de colocar um pouquinho da sua história, de maneira poética. Não necessariamente que essa poesia fosse mito, mas que, num primeiro momento, pensavam eles, era apenas poesia. Foi um discípulo dele, chamado C.J. Heine, que começou a questionar um pouco dessa abordagem, e também Einhorn, que é a figura desse homem que está aí na imagem para vocês, que começa a abordar, em 1779, o texto de Gênesis como provavelmente mítico mesmo. Eu já mencionei aqui há pouco para vocês a figura de Jean Astruc, que no final do século XVIII detecta aquilo que ele considera ser algumas fontes estranhas que se confundem, especialmente no texto de Gênesis. Algumas fontes que tratam Deus como Yahweh, como Jeová, que ele chama de fonte javista, e algumas fontes que chamam a Deus de Elohim, com outro nome, não é? Que seriam os eloístas, e que possivelmente essas duas fontes elas viriam de duas comunidades distintas, uma comunidade que chamava Deus de Javé, outra comunidade que chamava Deus de Elohim. E lá na frente um editor ou um redator posterior pegou essas duas fontes, combinou-as
e deu o formato final naquilo que nós consideramos o livro de Gênesis. E eles dizem, olha, Moisés não escreveu nada, quem escreveu foram essas duas comunidades. Isso Jean Struck possivelmente detectou como possível, não é? E dando origem àquilo que seria a hipótese documentária em meados, no início, meados do século XVIII. Jean Struck foi um médico francês e ele detecta essas duas fontes e, enfim, é só depois dele, cerca de 100 anos após ele, que essas duas fontes são desenvolvidas por Karl Heinrich Graf e Julius Wellhausen, esses dois senhores que aí aparecem para vocês, que na segunda metade do século XIX popularizam as fontes detectadas por Jean Struck, acrescentando outras possíveis fontes também, como a fonte deuteronomista, a fonte D, e a fonte sacerdotal, a fonte P. Fonte P por causa do alemão Priesterlich, sacerdotal. Poderia ser S, não é? Mas infelizmente nos livros de introdução ao Antigo Testamento, ou teologia do Antigo Testamento, não sei por qual razão, ao invés de transliterarem e colocarem JEDS, todos os livros trazem JEDP. Mas enfim, é apenas para considerarmos esse ponto. E a responsabilidade pela popularização dessa hipótese documentária, ou seja, de que o autor não é Moisés, mas eu tenho aqui uma hipótese de que vários documentos formaram o Pentateuco e possivelmente outros livros do Antigo Testamento também. Essa hipótese ampliada vem da figura desses dois homens que, na verdade, estavam tentando misturar um pouco da sua visão com a visão evolucionista da sua época. A origem das espécies de Charles Darwin, que é também da segunda metade do século XIX, é dessa época. A teologia cristã, judaico-cristã até então, cria que Deus criou tudo do nada, tudo ex nihilo. E Darwin começa a questionar esse tipo de coisa, os relatos de Gênesis 1:1 até 2:3. E na busca de ter uma teologia um pouco mais racional, um pouco mais sensata, um pouco mais explicativa, digamos assim, realmente racional, nós temos esses teólogos que vão reconsiderar a possibilidade de Moisés ter escrito todos esses livros. Então é a partir de meados do final do século XVIII que o Antigo Testamento passa por uma série de releituras em sua estrutura literária, com aquele método que ficou conhecido na história como método histórico crítico de interpretação das Escrituras, que fala dos possíveis aspectos mitológicos por trás das narrativas do Antigo Testamento. E isso ganha um impulso enorme no começo do século XX, com uma série de autores liberais que popularizam esses escritos. Numa breve linha do tempo, você tem aí Robert Lowe, que escreve De Sacra Poesia Hebraeorum, que abre as portas, não é, para a leitura poética e não literal de Gênesis, em 1753. Ainda no final do século XVIII, Jean Struck detecta as duas fontes no mito, né, J e E, e ele chegou a considerar também que o próprio Moisés tenha usado essas duas fontes. Chegou a considerar que essas duas fontes talvez existiam antes de Moisés, que Moisés teria apenas usado essas duas fontes na composição dos seus livros. Pouco depois, Eichhorn vai dizer que havia um mito, e ele escreve a primeira introdução ao Antigo Testamento conhecida em toda a história do cristianismo, onde ele afirma que existe poesia, mas que essa poesia, na verdade, era um mito. Ele concorda com Robert Lowe e amplia sua visão poética, descrevendo-a como uma visão mítica mesmo, que Moisés não havia escrito, mas que havia sido composta por vários autores no Antigo Testamento. E já então, no final do século XIX, com a popularização da teoria evolucionista, naturalista de Charles Darwin, nós encontramos tanto Heinrich Graf como Wellhausen popularizando e ampliando a hipótese documentária em várias outras fontes, não é? Então, é isso que nós temos nesse próximo slide aí, Graf e Wellhausen popularizando a visão das fontes e aplicando a uma espécie de visão evolucionista da história de Israel. Eles sistematizaram e ampliaram a pesquisa nas fontes, dando fundamento para aquilo que hoje é conhecido como teologia liberal. Bem, o que essa hipótese documentária diz? Dizia e ainda diz que J foi a primeira fonte compilada em Judá, entre 950 e 850. Lembra que Moisés morreu em provavelmente 1450, 1400 a.C. Então Moisés já estava morto há quase 500 anos quando o Gênesis começou a ser escrito segundo essa teoria. A fonte E seria a segunda fonte, que foi escrita em 750 a 700 a.C., redigida pelo Reino do Norte, já no período do Reino Dividido. A fonte D foi coletada e composta no início do século VII,
600 e alguma coisa, não é? Por volta da reforma de Josias no reino de Judá, no reino da Judéia, no reino do sul, não é? E a fonte P, fonte sacerdotal, foi composta e compilada entre 550 e um pouco antes do século IV antes de Cristo, ou seja, no período do retorno do cativeiro babilônico. Final do período do cativeiro babilônico, retorno do cativeiro babilônico, seria o período quando a fonte P teria sido escrita. E eles vão dizer que essas mesmas fontes elas vão se misturar com outras, como por exemplo você tem aí no gráfico a J e a E lá em cima, com as primeiras que se fundiram em JE, você tem um tracinho para a direita, onde está ali DTR, seria a fonte deuteronomista primeira, que dá origem à deuteronomia santificada, essa seria uma tradução possível, né, para o português, que recebe a influência de uma outra fonte deuteronomista, que seria a Deuteronomista 2, que dá origem à fonte deuteronomista santificada final, digamos assim. E do outro lado você vê a JE, o Jeovista, Eloísta, que já haviam sido compiladas, dando origem à fonte sacerdotal, e todas essas fontes se misturando uma com a outra. Você tem um R do lado esquerdo lá embaixo, que seria a figura do redator, que vai influenciar todas essas fontes, dando origem àquilo que seria a Torá. Então, enfim, você percebe que eles acreditam que várias fontes, várias comunidades, várias origens, vários autores compuseram aquilo que nós conhecemos como Pentateuco e o Antigo Testamento. E tem muito problema com isso, daqui a pouco a gente vai ver por quê. Alguns brincam dizendo que o Pentateuco não é mosaico, mas o Pentateuco é um mosaico. Ou seja, o Pentateuco não é mosaico no sentido de ser de Moisés, mas o Pentateuco é um mosaico no sentido de parecer aqueles mosaicos, não é? Uma espécie de colcha de retalho. Quando você olha para essa figura do slide, você percebe aí que cada uma dessas cores diz respeito a um autor ou a uma comunidade autoral. Perceba então que aqui só está tratando de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, nem Deuteronômio está sendo considerado aqui. Então perceba que só nesses 4 primeiros livros, quantos autores estiveram envolvidos e agindo. Ou seja, diante de uma colcha de retalhos, nós temos os livros como os temos. É bem possível, pessoal, que se eles estiverem certos, houve um milagre impressionante da parte de Deus para fazer com que existisse uma unidade literária, uma unidade teológica, uma unidade linguística impressionantes. Quando você analisa esses livros, é mais fácil nós entendermos que esses livros vieram de um autor único, devido à unidade de pensamento, de estrutura e tudo mais. Se vários autores, num período de quase 700 anos de diferença, compuseram esses livros, então é bem possível que o milagre foi muito maior, porque como pôde tantos autores, em um período tão distante de história, compusesse algo com uma coerência tão impressionante? De alguma maneira foi um milagre, mas nós não cremos que foi dessa segunda maneira. Nós cremos sim que foi Moisés. E quais são os problemas com essas fontes autorais? Bom, nós temos o problema teológico. Teologicamente, elas ferem a autoridade de Cristo, que ao se referir ao Pentateuco, sempre o atribuiu a Moisés. É importante lembrar que esta era uma das intenções dos críticos liberais, desacreditar Cristo como Deus, não é? Desacreditar na própria divindade de Cristo. Então, teologicamente, a gente tem problema. Se Moisés não for o autor, então Jesus Cristo errou quando ele disse, lembra do que Moisés falou, não é? Ouvistes o que Moisés falou, assim está na lei de Moisés. Mas se não foi Moisés, porque o próprio Senhor Jesus Cristo não deixou isso claro em sua época. Bom, mas nós temos um problema também histórico. Historicamente, as fontes apresentam um anacronismo profundo. Por exemplo, o pano de fundo de P, a fonte sacerdotal, que é o período já do final do cativeiro babilônico, pressupõe o templo, porém as fontes só falam do tabernáculo. Então, aparentemente, nós temos um anacronismo histórico muito grande aí, não é? Bastante complicado. Literariamente, também nós temos problema, porque não há razões para separar essas fontes, porque elas formam uma unidade perfeita de narrativa, obedecendo a todos os critérios de identificação, de coesão e de coerência quanto à unidade da narrativa. Então, existe uma unidade narrativa que obedece todos os critérios de identificação, coesão e naquela época, em quase 600 anos, pode ter certeza que não deu tempo de um deixar uma mensagem para o outro dizendo, olha, nesse aspecto aqui a gente precisa pensar igual, então faz isso, faz aquilo, escreve dessa maneira, nós precisamos fazer com que haja coesão e coerência em tudo aquilo que estamos falando. É impossível que isso tenha acontecido, até porque, segundo esses teóricos da hipótese documentária,
A razão pela qual essas fontes existiram era uma disputa entre essas comunidades. J discordava com E, e por isso que essas comunidades disputando optaram por nomes diferentes para identificarem a mesma divindade. Então é totalmente absurda, literariamente, nós considerarmos todas essas, todos esses documentos como fonte de um único documento. E linguisticamente, para terminar, as fontes as fontes padecem de um anacronismo filológico também, e não o contrário, como disseram os liberais. Termos que aparecem em P e D, na fonte sacerdotal e deuteronomista, eram próprios do período mosaico, mas eram totalmente desconhecidas no período monárquico e no período do exílio babilônico, que é o período que eles dizem na qual P e D foram escritos. Então é outro problema que nós encontramos nessas fontes também. Eles se apresentam, escrevem e ensinam com um ar de cientificismo, não é? Querendo trazer a impressão de que eles é que estão certos, porque eles têm a ciência e tudo mais. Mas quando vocês o analisam, quando a gente os analisa, usando os elementos da própria ciência linguística, da própria ciência literária, da própria ciência teológica, da própria ciência histórica, a gente percebe que existem muito mais problemas dentro da sua hipótese documentária do que problemas que nós encontramos na nossa perspectiva mais conservadora ou mais ortodoxa, que é aquela que nós encontramos dentro da história da tradição judaico-cristã, ok? Bem, eu sou um crítico aberto dessas fontes do Pentateuco e do Antigo Testamento, o que significa que eu acredito que foi Moisés que escreveu e não todas essas fontes aí, não é? E que Moisés escreveu por orientação de Deus. A minha posição é idêntica à de Edward Young, antigo professor do Seminário Teológico de Westminster, nos Estados Unidos, que disse essas palavras que você vê no slide. Quando afirmamos que Moisés escreveu, ou que é o autor do Pentateuco, não queremos dizer que ele tenha escrito necessariamente cada palavra que ali se encontra. Insistir sobre esse ponto não seria razoável. O testemunho das Escrituras Sagradas nos leva a acreditar que Moisés foi o autor fundamental ou real do Pentateuco. Na composição do mesmo é possível, realmente, conforme sugerido por Astruc, que ele tenha empregado porções de documentos escritos previamente existentes. Então, o que o Edward Young está dizendo nessas palavras aqui? Que Moisés ele é o autor principal do Pentateuco. Mas isso não significa que tudo saiu da cabeça dele. É bem possível e provável que Moisés tenha se valido de documentos já existentes naquela época e que ele, Moisés, conhecia. E que ele se valeu na hora da composição do Pentateuco. E é bem possível também que o próprio Moisés, é bem possível não, deixa eu recolocar aqui, é bem possível que Moisés ele conhecesse todas essas fontes e é bastante possível e provável que Deus tenha se valido dessas fontes na instrução de Moisés, e isso não quer dizer que essas fontes são inspiradas, ou que as verdades contidas no Pentateuco são inspiradas quando aparecem em fontes antigas, mas que quando aparecem no Pentateuco, quando aparecem debaixo da pena de Moisés, elas ganham inspiração, elas ganham o caráter de revelação, o tom de serem palavra de Deus também. É totalmente absurda a ideia de que tudo tenha vindo ali do próprio Deus para a cabeça de Moisés, até porque nós sabemos que existiam documentos anteriores a Moisés, inclusive dentro do próprio povo de Deus, anteriores ao Pentateuco. O próprio Moisés fala disso em Êxodo, em Deuteronômio, por exemplo, Moisés cita o livro das batalhas do Senhor. Que livro é esse das batalhas do Senhor que ele menciona? Nós não temos a menor ideia, mas esse livro é um livro que já existia antes de Gênesis ter sido escrito. Antes de Deus ter chamado Moisés para escrever o Pentateuco, os israelitas já conheciam o livro das guerras do Senhor. Que livro é esse? A gente não tem a menor ideia, mas era um livro que já existia e Moisés cita esse livro na sua narrativa, dando então para nós a impressão de que ele tenha se valido de outros documentos também, possivelmente, para compor o Antigo Testamento, para compor pelo menos os livros que ele escreveu, o Pentateuco. E então é bem possível que essas fontes anteriores tenham sido conhecidas pelos próprios judeus também e que tenham sido preservadas quando de sua saída do Egito, quando Moisés os tira da escravidão no Egito. É bem possível também que José possuía essas fontes e que ele preservou essas fontes e que essas fontes tenham sido guardadas também pelo povo judeu ao longo dos 400 anos que eles permaneceram ali. Bem, isso é um pouco do contexto autoral do Antigo Testamento. Nós já vimos um pouco aqui do contexto religioso, um pouco do contexto apologético e um pouco do contexto
autoral também do Antigo Testamento. Tendo visto todos esses contextos, e esse foi o nosso propósito nessas duas primeiras aulas, nós iremos para a terceira aula já olhando para os livros do Pentateuco em si, procurando compreender um pouquinho da mensagem de cada um desses livros e de como essas mensagens elas se misturam ou como elas se unem a todo o contexto do próprio Antigo Testamento. Nós encerramos aqui então essa segunda aula e na terceira aula nós já entramos no panorama de cada um dos livros, tendo esse pano de fundo contextual já em mente. Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa terceira aula.